Essas imagens foram gravadas por uma família que talvez você já tenha visto em outro caso parecido na internet. Mas antes de continuar, vale lembrar rapidamente como tudo começou. Tudo começou de forma simples. Em algumas noites aleatórias, a filha pequena do casal começava a acordar chorando no meio da madrugada. Enquanto os pais tentavam acalmá-la, outra coisa estranha acontecia ao mesmo tempo. Batidas na porta da frente. No início, eles não acharam nada demais. Talvez fosse um vizinho confundido, ou alguém no prédio que bateu no apartamento errado. Algo comum, que normalmente a gente ignora. Mas o problema é que as batidas não pararam. Noite após noite, sempre quase no mesmo horário, alguém parecia bater suavemente na porta, sem dizer nada, sem responder. Depois de alguns dias, a curiosidade falou mais alto. Uma madrugada, o pai decidiu finalmente abrir a porta para ver quem estava ali. E naquele momento, ele viu uma figura parada do lado de fora. Siendo casi las 3 de la mañana, están escuchando ruidos en la parte de abajo de la casa. Muitos espectadores que assistiram ao vídeo acreditam que abrir aquela porta foi um erro, porque depois disso, algo mudou. As batidas simplesmente pararam, mas outras coisas começaram a acontecer dentro da casa. La verdad pensaría que se metieron, pero estoy seguro que no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya vieron el sillón? E foi exatamente aí que a situação ficou muito mais perturbadora. Se estaba moviendo, lo juro por Dios. Em uma das gravações feitas dentro da sala, algo estranho acontece. A televisão liga sozinha, sem ninguém tocar no controle, sem ninguém perto dela. E logo em seguida, algo ainda mais inquietante chama a atenção. ¿Quién anda ahí? Buenas. La verdad eso se está complicando demasiado. Yo creo que no voy a ser capaz de pasar toda la noche aquí, amigos. Estoy bastante preocupado. Se escucha ahora ruidos ahí arriba. Uma cadeira de balanço começa a se mover lentamente, para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Sea lo que seas, no perteneces aquí. No sé qué quieras. Vete de aqui, por favor. Muitas pessoas acreditam que o que quer que estivesse batendo na porta pode ter entrado no momento em que ela foi aberta, quase como se abrir a porta tivesse sido um convite. Outros acreditam que aquela presença já estava ali, apenas esperando ser reconhecida. ¿Quién diablos prendió la televisión? Esta tele también. Entre aparelhos eletrônicos ligando sozinhos, objetos se movendo e um estranho suspiro pesado que às vezes podia ser ouvido durante as batidas, muita gente acredita que aquilo pode ser apenas o começo de algo muito pior dentro daquela casa. Agora fica a pergunta: o que você acha que realmente está acontecendo ali?
E mais importante, o que uma família deveria fazer quando algo assim começa a acontecer dentro da própria casa? Esta história vem de um canal do YouTube chamado Lizardman Incorporated. O criador do canal acredita que algo estranho começou a acontecer em sua casa depois que ele recebeu um objeto ligado ao passado. Quando ele era criança, tinha um amigo muito próximo chamado David. Os dois brincavam juntos o tempo todo. Mas anos atrás, David acabou falecendo. Muito tempo depois dessa tragédia, algo inesperado aconteceu. A mãe de David entrou em contato com ele e decidiu entregar um objeto que os dois usavam quando eram crianças. Uma máscara. Uma máscara que fazia parte das brincadeiras que eles costumavam fazer juntos. No começo parecia apenas um objeto antigo, cheio de lembranças. Mas poucos dias depois de trazer a máscara para dentro de casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele começou a perceber sombras se movendo no canto da visão. Corredor, algo apareceu na frente dele. E naquele momento, o sangue dele gelou, saindo lentamente da escuridão de um dos cômodos. Estava a máscara. A mesma máscara que tinha pertencido a David. Mas havia algo profundamente errado. A máscara parecia estar flutuando no ar. Alguns espectadores dizem que, observando bem o vídeo, é possível ver uma espécie de mão com garras segurando o batente da porta enquanto a máscara aparece. Ele começa a recuar lentamente. Mas existe um problema. A máscara estava bloqueando o único caminho de saída da casa. Sem saber o que fazer, ele começa a procurar desesperadamente um lugar para se esconder. Mas poucos segundos depois, ele vê a máscara novamente. E desta vez, ela começa a se mover em direção a ele. Entrando em pânico, ele corre e se tranca dentro de um armário. A câmera continua gravando enquanto ele tenta recuperar o fôlego, completamente apavorado. O vídeo termina ali. Ele nunca mostra o que aconteceu depois. O dono do canal acredita que aquilo que apareceu na casa dele pode ser o espírito de David. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Se realmente for o espírito do amigo de infância, por que ele estaria assombrando justamente ele? E mais importante, o que exatamente aquela presença quer? Deixe sua opinião nos comentários. Era tarde da noite. A estrada estava completamente deserta, até que ele percebeu que não estava sozinho. Atrás da moto, uma figura acompanhava seu movimento. O corpo parecia deformado, como se estivesse apodrecendo.
Mesmo acelerando, aquilo continuava perto. Não corria, não tropeçava, apenas deslizava. O amigo conseguiu filmar por alguns segundos, o suficiente para registrar o que parecia ser algo humano, mas não completamente. Eles fugiram. Mas a pergunta ficou: aquilo queria atacar ou só estava marcando território? Fantasma na sala de estar. Era apenas um treino de golfe dentro de casa, até a porta atrás dela começar a se abrir, sozinha, sem passos, sem barulho, sem ninguém. O companheiro foi verificar. A casa estava vazia. Então, a cadeira deslizou pelo chão, sozinha. O pânico na voz deles não era atuação. Algo entrou naquela sala e fez questão de mostrar que estava ali. Você acredita que estamos realmente sozinhos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo relato. Algumas lendas parecem apenas histórias antigas, até que alguém liga uma câmera. Os registros que você vai ver agora mostram figuras que não deveriam estar ali. Aparições que desafiam explicação. Pessoas que tiveram encontros que nunca mais conseguiram esquecer. E o pior, muitas dessas imagens foram feitas por acaso. Esses são momentos em que bruxas, ou algo muito parecido com elas, foram captadas em vídeo. Uma jovem decidiu gravar a própria casa depois de ouvir passos no andar de cima todas as noites. No vídeo, ela sobe as escadas lentamente. A respiração fica pesada. A câmera treme. O corredor está vazio. Mas quando ela aponta para o espelho no fim do corredor, algo aparece atrás dela. Uma silhueta escura. O vídeo termina com um grito e o celular caindo no chão. Dias depois, a conta que publicou o vídeo foi apagada. E o mais estranho, alguns usuários afirmam que, ao assistir novamente, a silhueta não estava lá antes. A gravação começa dentro de um carro parado no meio de uma estrada rural. É madrugada. O motorista filma o para-brisa enquanto ri nervoso. Ele diz que decidiu cortar caminho por ali, mesmo sabendo da fama da região. Moradores afirmam que naquela estrada, algo costuma atravessar na frente dos carros, mas nunca aparece nas filmagens. Ele garante que isso é lenda de internet. Alguns segundos depois, os faróis começam a oscilar. Não apagam, mas perdem intensidade. Como se algo estivesse passando na frente da luz. A câmera tenta focar. No meio da estrada, bem distante, uma silhueta, parada, imóvel, alta demais para ser uma pessoa comum. Ele dá zoom. A imagem fica granulada. A figura parece usar algo longo, como um manto que se mistura com a escuridão. O motorista decide avançar devagar. Diz que vai provar que não tem nada ali. Mas conforme o carro se aproxima, a silhueta não anda, não corre, não reage. Só fica ali, esperando. A câmera cai no banco. A última coisa que se ouve é um arranhar lento, percorrendo o teto, de um lado ao outro. Se você gosta de mistérios reais, relatos perturbadores e imagens que desafiam qualquer explicação, já deixa o seu like agora. Algumas imagens encontradas na internet parecem mostrar algo que simplesmente não deveria existir. Registros captados por acaso, durante a madrugada, em lugares onde quase ninguém está por perto. O mais assustador não são apenas as aparições, é a forma como essas figuras surgem do nada, observam e desaparecem como se nunca tivessem estado ali. Algumas pessoas acreditam que esses vídeos mostram espíritos, entidades ou algo ainda mais difícil de explicar. Outros dizem que tudo não passa de coincidência ou ilusões da câmera. Mas depois de ver o que vamos mostrar agora, fica difícil não se perguntar: e se algumas dessas coisas forem reais? Semua penunggu yang ada di sini, hai, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah,
tunjukkan dirimu. Buat semua Um segurança noturno da Indonésia compartilhou recentemente um vídeo que deixou muitas pessoas convencidas de que ele registrou algo paranormal. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. O homem, conhecido como Sneaky, havia acabado de se mudar para uma área rural depois de aceitar um trabalho patrulhando um parque durante a noite. Todas as noites, exatamente no mesmo horário, gritos assustadores ecoavam no meio da escuridão. Sons tão perturbadores que pareciam vir de alguém em completo desespero. Ele passou várias noites tentando encontrar de onde os gritos vinham. Procurou pelo parque inteiro, várias vezes, mas nunca encontrou ninguém. Foi então que decidiu instalar uma câmera com visão noturna apontada para o local de onde os gritos pareciam surgir. E o que a câmera registrou acabou sendo muito mais estranho do que ele imaginava. O criador da página Real Dark Clips no TikTok afirma que sua vida nunca mais foi a mesma depois de uma noite específica na floresta. Ele estava caminhando com alguns amigos durante o fim da tarde, quando algo estranho chamou sua atenção entre as árvores. Is that? What the f is that? I can't zoom in, babe. Look at that. Wait, I lost it. There it is, there it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the f is that? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. No começo parecia apenas uma sombra, mas havia algo errado, algo fora do lugar. Movido pela curiosidade, ele levantou a lanterna e começou a filmar, tentando entender o que estava ali escondido na escuridão. E quase imediatamente percebeu que talvez tivesse cometido um erro. Enquanto aproximava a câmera, algo começou a se destacar entre duas árvores. Uma figura pálida, parada, quase imóvel. Se você observar com atenção a área entre uma árvore clara e um tronco caído no chão, dá para notar uma forma estranha. Wait, I lost it. There it is, there it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the f is that? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. Parece um corpo, uma silhueta humana. A figura permanece agachada por alguns segundos, balançando levemente para frente e para trás. Então algo ainda mais perturbador acontece. Ela começa a se levantar lentamente. Nesse momento, o rapaz entra em pânico. Sem pensar duas vezes, ele vira e começa a correr. What the f is that? Oh, nah. Mas a história não termina ali. Alguns dias depois daquele encontro na floresta, ele começou a ter a sensação de que talvez aquilo não tivesse ficado para trás. Certa noite, ao olhar pela janela de casa, ele percebeu algo estranho nas sombras do lado de fora. Dois olhos brilhando na escuridão. No início, ele pensou que pudesse ser apenas um animal. Ou talvez reflexo de alguma luz distante. Mas o momento em que isso apareceu, deixou tudo ainda mais inquietante. Porque aconteceu apenas alguns dias depois do que ele viu na floresta. Intrigado e assustado ao mesmo tempo, ele decidiu voltar ao vídeo original. Dessa vez, aplicando filtros e aumentando o contraste da imagem. A ideia era simples: tentar descobrir o que realmente estava parado entre as árvores naquela noite. Mas quando a imagem foi melhorada, o resultado acabou sendo ainda mais perturbador. A forma que antes parecia apenas uma sombra, agora revela algo muito mais claro. É possível distinguir algo parecido com cabeça, ombros e torso. Uma figura agachada, que lentamente se levanta. O que levanta uma pergunta inquietante. O que exatamente ele encontrou naquela floresta? Seria apenas uma pessoa escondida? Algum tipo de criatura desconhecida? Ou algo ainda mais difícil de explicar? E se você gosta de mistérios reais, relatos perturbadores e vídeos que desafiam qualquer explicação,
Aproveite agora para se inscrever no canal Fenômenos Ocultos e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos casos assustadores que vamos trazer aqui. E na tela agora estão aparecendo outros vídeos do canal com encontros inexplicáveis que podem te deixar tão intrigado quanto esses. Escolha um deles e continue explorando os mistérios mais sombrios da internet.